Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, aleluia, né, pastora? Que bênção. Bom dia. Começarmos esse dia, né, esse dia que o Senhor nos concedeu, estarmos juntos aqui para celebrar, né, a Deus, a nossa alegria, a nossa vitória, porque nós somos mais que vencedores. Então hoje, domingo, a gente sabe que hoje é um dia importantíssimo para a nossa nação, porque hoje é um dia que nós vamos escolher o nosso presidente da República. Então todos já estão sabendo, né, que nós somos Deus, pátria, família e liberdade, né? Liberdade porque o Senhor já nos libertou, por isso nós somos livres. Então nós temos a melhor escolha, nós sabemos quem nós queremos. Você viu que aqui tem a nossa bandeira são essas cores, né? Não é outra cor. Nós não queremos o nosso país sendo um país dominado, né, por comunismo, por esquerdismo, né, por outras forças que estão aí atuando no mundo. E não é uma coisa só do Brasil, mas do mundo inteiro. E a gente sabe que essa proposta, né, pastora, vem para tentar atingir a nossa nação. Mas, irmão, nossa nação está protegida por Deus. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, queridos, hoje nós vamos votar direitinho, votar certo, né? Vamos dar continuidade aos projetos, né, da nossa nação, nosso presidente. Não tem aqui nenhum problema, né, também a defender a nossa bandeira. Sei que outros pastores já fizeram isso e eu também estou fazendo isso. Nós defendemos aquilo que é melhor para a nossa pátria, né? E a nossa pátria, ela é uma pátria abençoada. Amém. Por Deus e continuará sendo uma pátria abençoada por Deus. Por isso não temos dúvida de escolher o nosso presidente que já está aí. Vamos dar continuidade porque ele está fazendo aquilo que é certo, defendendo a família, né, defendendo os princípios bíblicos, né, é uma pessoa juntamente que tem lutado junto conosco, que somos cristãos, para que a nossa pátria seja a pátria abençoada. Então vamos orar por você, em nome de Jesus, para que você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida, né, e nem por isso também, né, se você vai escolher um outro candidato, você não será o nosso inimigo, não, jamais. Nós estamos orando por você também, abençoando a sua vida. Nós estamos aqui mostrando o que nós pensamos, né? São aquela escolha que nós fizemos e cremos que você também, a maioria, estará pensando dessa forma. Vamos orar por você. Hoje nós começaremos um assunto importantíssimo,
que a pastora Maria vai falar daqui a pouco, que é falando sobre as promessas de Deus. Que essas promessas, pastor, se cumpram nas nossas vidas, né? Na nossa família, também na nossa nação. Amém? Então, pastor, vai orar. Você vai receber a bênção de Deus pelo poder da oração. Pastora Márcia orando. Amém. Vamos orar juntos. Querido Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque Pai, o Senhor é bom. E tudo que o Senhor faz é bom, é maravilhoso. O Senhor conhece Pai, a nossa estrutura. E o Senhor conhece, Pai amado, o dia de hoje, Senhor. Estamos num momento delicado, sim, Senhor. Deus, sim, Deus. E o Senhor conhece tudo que irá acontecer. Portanto, nós te pedimos que Pai, o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um de nós, brasileiros, sim, aqueles Pai, que estão no país ou fora do país, Pai, que votem com sabedoria. Sim, meu Deus, nós repreendemos todo espírito contrário de retaliações, Jesus, Senhor. Sim, tudo Deus. Aquilo que não é bom, não é perfeito e não é agradável. Verdade, nós colocamos em Tuas mãos o nosso país, a nossa terra, Brasil, Senhor. E Pai, que haja paz sobre esta terra. Pedimos também que o Senhor esteja contemplando cada um dos Teus filhos agora, que estarão estudando a Tua palavra. Pelo poder da Tua palavra, nós somos vencedores. Tudo nós podemos em Ti. E neste momento nós pedimos uma bênção toda especial para cada um que está aqui agora ligadinho, Pai, escutando, Senhor amado, participando, Senhor, desta aula que será ministrada em poucos minutos. Senhor, abençoe a tua filha, pastora Maria Barbosa, e abençoe a cada um de nós, pastores queridos nós que estamos aqui, pastores da Demícia, que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, em Friburgo, Tijuca, Recreio, nós aqui, Senhor, a tua bênção recaia sobre nós e sobre cada ovelhinha tua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Então vamos lá, para a nossa escola dominical. Não se esqueça que nós temos nossos cultos, nossa igreja presencial, às 19 horas, tanto aqui no Engenho Novo, como no Recreio dos Bandeirantes, como em Friburgo também. Você é o nosso convidado especial. Deus tem uma bênção para você, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos para a nossa escola bíblica dominical. Deus nos abençoe. Vote direitinho, escolha lá presidente, governador, senador, né? Seu deputado federal, seu deputado estadual, e você vai fazer um voto confirmando depois, e esse seu voto será válido e abençoado. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, querido. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia. Nós voltamos à nossa EBD Online, hoje com uma série nova, Promessas de Deus. Então, cremos que Deus vai ministrar aos nossos corações, através da sua palavra. Nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Quais são os requisitos para receber as promessas de Deus? Nessa série, nós vamos tratar isso. Hoje a gente vai falar de um requisito. No domingo que vem, de mais um. E assim nós vamos até o final do mês de outubro, tratando do tema Promessas de Deus. Eu creio que Deus tem ministração para o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, nos fortaleça, para que sejamos fortes em Deus para esperar nas promessas dele. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá? Promessas de Deus, escuta isso. Promessa é um compromisso, uma obrigação assumida. Então escuta, Deus não precisa se comprometer conosco, ele não tem obrigação de fazer, mas ele quer fazer. E então ele libera promessas para nós. Ele deixa promessas, ele renova as promessas dele, porque ele quer ter um compromisso conosco. E aí ele assume uma obrigação de fazer por amor. Não porque eu sou muito bom ou porque eu mereço, mas por amor. Deus utiliza essa ferramenta da promessa para manter em nós uma esperança viva. Sabe, quando nós estamos muito desanimados, uma promessa pode trazer alegria e esperança àquele coração desesperançoso, é ou não é? Deus utiliza a ferramenta da promessa para, além de manter viva a esperança em nós, para alimentar a nossa fé nele. Amados, nós precisamos
ter a nossa fé alimentada em Deus, senão nós não aguentamos. Porque passamos tantas lutas, tantas situações difíceis, que se a fé de Deus não estiver arraigada no nosso coração, a gente desfalece. Mas por causa da promessa, as promessas vindas de Deus para as nossas vidas, essa esperança é renovada e a nossa fé é fortalecida e firmada no Senhor. Saiba que a sua fé não é vã no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus não só promete, Deus cumpre. Diz aí comigo, Deus cumpre. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Veja só o que a Bíblia fala aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aqui está falando de Jesus. Então esse versículo está dizendo o seguinte, olha, todas as promessas que Deus nos fez são em Cristo o sim de Deus. São por Cristo o sim e através dele para a glória de Deus. Então, tudo que Deus prometeu, nós receberemos através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o sim de Deus para nós. Jesus é o sim das promessas que Deus fez para nós. Olha o que a Bíblia diz, como isso aqui é importante. E nós precisamos alimentar a nossa fé com essa palavra. Josué, capítulo 21, versículo 45, a Bíblia diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então é importante e é alimentador para a nossa fé, para a nossa esperança, saber que Deus sempre cumpre o que Ele promete. Aleluia! Entenda isso. Deus prometeu para nós tantas coisas. A Bíblia tem milhares de promessas. E a Bíblia afirma que o fiel é o que prometeu. Deus prometeu, então Deus cumprirá. Você crê nisso? Você pode dizer aleluia? Aleluia! A promessa de Deus alimenta a nossa vida. Por isso que Deus trabalha com promessas. Por isso que tem tanta promessa na Bíblia. Porque Deus quer nos manter vivos nele. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Salmo 119, versículo 50. Diz assim a palavra, olha, Salmo 119, versículo 50. Eu vou ler nessa versão aqui, revista e corrigida, e depois nós vamos ler na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha a revista e corrigida, diz assim, ó, Salmo 119, verso 50. Diz assim: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Agora, olha isso na versão, esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Amado, você quer viver? Creia nas promessas de Deus. Esteja focado nas promessas de Deus, debruçado sobre elas, aguardando essas promessas. Porque a promessa, ela ministra vida no nosso coração. Por isso que sempre que Deus quis levantar alguém, ele fez promessas. Deus levanta Abraão através de promessas. Muitas vezes Deus renova a aliança com Abraão através de promessas. E as histórias bíblicas, os personagens bíblicos foram alimentados pelas promessas de Deus. A promessa traz vida para o nosso coração. Você crê nisso? Aleluia! Promessas são como sonhos. As promessas vêm de Deus, que é o compromisso dele. Os sonhos são meus e Deus se encarregará de cumprir. Você crê nisso? Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Números, capítulo 23. Vamos lá. Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não vai perder tempo em dizer uma coisa que ele não vai fazer. Deus não vai perder tempo. E Deus não é homem para fazer, para fraudar, para dizer uma coisa e acabar não fazendo. Deus não decepciona. Diga aí comigo, Deus não decepciona. Então, se ele utiliza a ferramenta da promessa para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa esperança e para nos manter vivos, ele cumprirá o que ele está prometendo. Você crê nisso? Aleluia! Existem milhares de promessas na Bíblia.
E eu queria pensar com você que as promessas, elas são de 3 tipos. Essa é uma breve introdução, primeira aula da série. Eu compartilho, peço que você compartilhe essa aula com muitas pessoas. Nós vamos tratar bastante temas importantíssimos sobre as promessas de Deus. Hoje é só a primeira aula, tá bom? Vamos lá? Então as promessas, elas têm 3 tipos. A palavra de Deus traz 3 tipos de promessas. As promessas gerais, que é a promessa feita para todo mundo, indistintamente, são promessas gerais. Vamos ver um exemplo de promessa geral? João, capítulo 3, versículo 16. Você já sabe até de qual é esse texto, mas eu vou achar aqui na minha Bíblia, para a gente ser fiel ao que está escrito. Diz assim, olha, João 3,16. Essa é uma promessa geral para toda a humanidade. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Está falando que Deus ama todos. De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o plano salvador que foi preparado, arquitetado pelo Pai, executado pelo Filho e aplicado no nosso coração pelo Espírito Santo, como a gente já aprendeu aqui nessa IBD, o plano salvador de Deus, a salvação, é uma promessa geral, ela é para todos. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então a promessa de salvação é para todos. Jesus veio para todos, Jesus não veio para um grupo de pessoas. Então esse é o primeiro tipo de promessa, que é a promessa geral, é a promessa para todos, para todos. O segundo tipo de promessa são promessas exclusivas para o povo de Deus. Se é povo de Deus, pode dizer aleluia aí? Aleluia! Existem promessas exclusivas para nós, irmãos, sabe? Deus promete para o seu povo e acabou, o mundo está fora disso. Lembra lá no Egito, quando as pragas vieram, a promessa era guardar quem? O povo. O povo de Israel foi guardado daquela praga terrível de todas as 10 pragas, inclusive da morte dos primogênitos. Deus guarda o povo dele, porque ele tem promessas exclusivas para o seu povo. Olha o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 14, olha uma promessa poderosa da nova aliança aqui para nós, povo de Deus, isso aqui é só para povo de Deus. João 14, 16 e 17, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo, olha, não é para o mundo não pode receber, mas vós, povo de Deus, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Promessa exclusiva para mim e para você, querido, para o salvo, para o povo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, olha outra promessa tremenda. Deus faz promessas exclusivas. Você crê nisso? Que vai só para a igreja, só para o povo dele. Tiago 1,2 diz assim, meus irmãos, olha, Deus, 1,12, versículo 12, estou lendo errado, vamos no 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Só o povo de Deus conhece e amar a Deus. Então, há promessas que são exclusivas para o povo de Deus. Então, a gente viu 2 tipos, promessas gerais, promessas exclusivas para o povo de Deus, e o terceiro tipo de promessa, promessas pessoais. É quando Deus promete para você. É quando Deus fala com você. É quando você entende que Deus está te prometendo algo. Porque você leu na palavra. Porque Deus ministrou o seu coração. Porque você está inclinado àquilo e você sabe que é Deus que está te inclinando. Há promessas que são específicas. São promessas pessoais. A boa notícia é que Deus cumpre todas elas. Aleluia! Vamos lá? Vamos dar uma olhada agora. O que é que eu preciso fazer para receber as promessas de Deus? Vamos lá? Nós precisamos pensar que existem atitudes, condições que nós precisamos cumprir para receber as promessas de Deus. Às vezes a gente diz assim, então Deus tem promessa para o seu povo, então indistintamente essas promessas virão. Olha, a Bíblia mostra que as promessas são condicionais. Existem certas condições que eu preciso cumprir para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Elas estão condicionadas, as promessas de Deus estão condicionadas a certas atitudes nossas. O que é estar condicionado? É estar associado, é ser influenciado, é estar atrelado. Se eu não tomar aquela atitude, a promessa não se cumpre. Então Deus espera algumas atitudes nossas, e nós vamos estudar nessa série 4 atitudes que nós precisamos ter. Hoje a gente vai falar de uma, e cada domingo nós vamos falar de uma atitude. Mas nós precisamos ter atitudes
para receber a promessa. E nós vamos falar sobre isso nessa série. E hoje vamos falar da primeira atitude que eu e você precisamos ter para que possamos receber a promessa de Deus. Vamos lá? Atenção, chega aqui perto, vou te falar. A primeira atitude? Fé. Aleluia. Diz aí comigo, fé. Amados, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Eu posso ouvir aleluia? Crer. Nós não podemos deixar de crer. Se nós não crermos, Deus não vai se mover. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a Bíblia está dizendo que a fé, ela é um fundamento. Então descubro que eu não estou num abismo, não estou caindo num abismo quando eu digo que creio. Eu estou num lugar firme, é um fundamento. Então a fé não é cair no abismo, o fé é um fundamento. E a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que eu ainda não vi. Então eu tenho prova para acreditar que Deus vai fazer. Você entendeu isso aí? E nós vamos ver aqui três coisas hoje. Por que eu tenho prova que eu posso acreditar que Deus vai me dar aquelas promessas? Por quê? Quais são as provas que eu tenho? Primeira coisa que eu preciso que você entenda, que nós precisamos saber o Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus de barro. Nós não servimos a um Deus que apareceu agora. Nós não servimos a um Deus criado. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E o que Ele diz, Ele cumpre, porque Ele é fiel para fazer. Aleluia! A fé não está ligada nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no arrepio da pele. Fé não tem nada a ver com isso. Você pode não sentir nada. Escute o que eu vou lhe dizer. Você pode não sentir nada. Mas se você crê nesta palavra, então Deus vai se mover. Porque a fé move a mão de Deus. Aleluia. Sabe, o choro não move Deus. O arrepio não move Deus. Mas a sua fé na palavra, isso move o coração de Deus. Aleluia. Não é sentimento, irmãos. É convicção. Que Deus nos ajude. Muitas vezes nós somos atacados com dúvidas, atacados com medo. Nós ficamos com medo, nós ficamos retraídos, porque nós achamos que não vai acontecer aquelas promessas na nossa vida. É hora de pedir ao Senhor que nos revista de convicção para que a gente não desanime. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Aleluia! Convicção é ter provas, é o que eu falei. Estar convencido é ter provas. Você tem certeza que você tem provas. E que provas são essas? Nós vamos ver já já. Fé não tem nada a ver com o que eu estou vendo. Fé tem a ver com que eu estou convencido que acontecerá, porque eu conheço quem prometeu. Aleluia. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Romanos, aleluia. Nossa aula hoje é curtinha, tá bom? Mais uns minutos aí nós vamos te liberar. Romanos 4, versículos 17 até o 21 diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança, tá falando de Abraão, em esperança creu contra a esperança que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha o 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha o 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Por que eu estou certíssimo? Por que eu estou convicto? Porque eu sei que quem me prometeu é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer o que Ele promete, irmãos. Deus não vai perder tempo prometendo coisas que Ele nunca cumprirá, mas Deus vai usar o tempo para nos prometer coisas e na hora certa, no momento certo, vamos ver algumas aulas aqui lá na frente, esse é o tempo, né? Aquilo vai se cumprir na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, olha aqui, ó, tô chegando lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Então não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que eu percebo, e sim com o que eu estou convicto, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Você pode dizer aleluia?
você conhece o Senhor. Deus nunca mentiu. Deus nunca decepcionou. Nunca abandonou. Deus nunca esqueceu. Ele é fiel e ele vai cumprir. Você crê nisso? Aleluia! A fé está baseada na prova que nós temos, nas provas. E nós temos prova porque nós conhecemos a Deus. Deus está conosco. Ele está conosco. E nós vamos ver aqui hoje 3 provas. Porque conhecemos a Deus. E temos 3 provas que baseiam a nossa fé. Que nos fazem nos manter crendo. Mesmo que a gente chore, sabe? Às vezes alguém pergunta, poxa, mas você tá triste? Poxa, mas você chorou? Nós somos humanos, irmãos. A gente fica, né? Muitas vezes triste, mas nós temos que pedir a Deus para cobrir a nossa fé, para que a gente não abandone a fé, não abandone a convicção, mas mesmo chorando, mesmo sofrendo, nós vamos nos manter esperando o milagre, porque fiel é o que prometeu. Você crê nisso? Vou falar sobre isso já já, mas já estou antecipando aqui. 3 provas, porque você e eu conhecemos a Deus, que nós temos que continuar crendo que as promessas se cumprirão. A primeira prova é que nós conhecemos a graça de Deus. Deus vai cumprir a promessa dele por causa da graça. Fala aí pra mim, por causa da graça. É a graça de Deus. E o que é graça? Não tem nada a ver com mérito. Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. E aí Deus entra em ação e faz, porque ele é Deus. É a graça dele. Deus não cobra para fazer. Deus faz quando ele vê fé. Sabe, eu não preciso trocar com Deus. Deus, eu vou te dar isso aqui, olha, fica com isso e agora o Senhor me dá essa outra coisa que eu tô pedindo. Não, Deus não trabalha trocando nada. Não, você vai crer nele e pela graça ele vai derramar a promessa e o cumprimento sobre a sua vida. Você crê nisso? Aleluia! Ele está conosco. Então, se há uma graça, e há a graça de Deus na nossa vida, que nos garante que Deus está conosco, também nos garante que Deus vai agir a nosso favor. A Bíblia afirma categoricamente que Deus nunca nos deixa por causa da sua graça. Isaías 41, versículo 10 diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus é Deus de graça. E por causa da graça dele, ele está conosco. E ele garante a fidelidade dele, a graça dele nos garante, nos dá prova de que Deus está conosco. Se Deus é o Deus de toda graça, que nos salvou, não porque nós pagamos para isso, mas porque nós cremos. O Deus que nos salvou pela fé é o Deus que cumprirá as promessas dele na nossa vida, pela mesma fé. Aleluia! Ele é Deus. Olha o que a Bíblia diz em Josué. Aleluia. Josué, Deus é pela sua graça. Ele se move pela sua graça. Josué, capítulo 1. Muito conhecido esse texto. Versículo 9 diz assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Olha a graça de Deus aqui. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, irmãos, há uma graça sobre a nossa vida. Sabe, nós não merecemos, mas a graça de Deus está sobre nós. Não por meu mérito Deus se moverá. Nunca esqueça isso. A graça faz Deus se mover pela fé. Então, porque nós conhecemos que Deus é o Deus da graça, nós temos prova daquilo que nós não vemos. Nós podemos crer. Então, quando a Bíblia diz assim, eu creio, a fé é a prova do que eu não vejo. Que prova é essa? É a prova que você tem, que Deus é um Deus de graça. Ele faz, não porque ele foi comprado para fazer, não porque ele está pago para fazer. Ele faz porque ele viu fé em nosso coração. Então ele se move. Você crê nisso? Aleluia! Então fé. Nós precisamos crer. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus sem crer, não pode agradar a Deus. Para se aproximar de Deus e receber alguma coisa de Deus, nós precisamos crer. Então nós precisamos encher o nosso coração de fé. Atenção, você pode me perguntar assim, ô pastora, como é que eu encho o meu coração de fé? Coma essa palavra, se alimente dela, conheça os exemplos dela, medite nela, pense nas coisas que aconteceram com personagens bíblicos, aplique isso na sua vida, a fé vai começar a crescer dentro de você. E amados, você tem prova do Deus da graça que você serve. O mesmo Deus que prometeu aqui é o Deus que cumpre aqui na nossa vida. Você crê nisso? Aleluia! Então, fé em Deus. Primeira prova de que eu posso ter fé em Deus.
por causa da graça de Deus. Aleluia. Vamos ver as duas outras provas e a gente acaba essa aula em 10 minutos. Vamos lá? Glória a Deus. A segunda prova de que eu tenho base para continuar crendo em Deus é que eu conheço a bondade de Deus. Diga comigo, eu conheço a bondade de Deus. Deus é bom. O que me chama muita atenção é ser bom está intrínseco ao caráter de Deus. Deus é bom. Não há mal em Deus. Deus é bom. E o que me desperta, assim, que me chama a atenção, é a boa vontade de Deus para conosco. Sabe, Deus teve boa vontade quando ele envia Jesus Cristo. E Jesus mostrou muito boa vontade quando ele curava tudo que era tipo de enfermo, de problemas que vinham até ele. Eu me lembro de um texto na palavra que o homem disse assim: Senhor, olha, eu tô com esse problema aqui, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Eu tô com essa lepra aqui, mas se o Senhor quiser. E aí, como Deus é bom, aleluia, Jesus fala, eu quero, fica limpo, aleluia. Então Deus quer. Então escuta, Deus quer abençoar sua vida. Deus quer cumprir a promessa dele na sua vida. Deus quer liberar a bênção dele sobre a sua vida. Então você tem a prova que você pode continuar crendo porque você conhece a bondade de Deus. Deus é bom. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em Salmos 23, versículo 6, diz a Bíblia assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, a bondade de Deus, ela está sobre a nossa vida. Ela nos segue, ela nos acompanha. É isso que a Bíblia está dizendo. É a bondade do Senhor. Olha o Salmo 31, irmãos. Versículo 19 diz assim, ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Deus é tão bom que ele prova para todo mundo que ele é bom para nós quando ele vem cumprindo as promessas dele. Isso é testemunho para onde nós, no lugar que nós estivermos, para as pessoas que nós conhecemos. Deus manifesta a glória dele quando ele vê fé. E nossa prova que podemos continuar crendo é a bondade de Deus. Nós conhecemos o tanto que Deus é bom. Deus é bom sempre. Aleluia. Olha Êxodo. Vamos ver lá. Êxodo, capítulo 33. Vamos lá. Êxodo 33, versículo 19. Diz assim a palavra. Ó, Êxodo 33, 19. E comprou uma parte do campo. Opa, estou no lugar certo? Estou em Gênesis. Oh, meu Deus. Vamos lá. Êxodo 33, estou no livro errado, estou chegando aqui. Êxodo 33, versículo 19. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Deus está falando aqui para Moisés, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, toda. Então Deus é completamente bom. E é por isso que você tem prova que você pode continuar crendo no Senhor. Não desista de crer. Espera mais um pouco. Continua crendo, porque Deus falou. E por causa da graça e por causa da bondade de Deus, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Aleluia! Mais um texto só aqui, ó, sobre a bondade de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 11. Diz assim, ó, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. A Bíblia está falando, olha, se você que não é bom, nossa natureza não é boa não, irmãos. Se a gente sabe fazer coisas boas para quem a gente ama, para os nossos filhos, imagina o nosso Pai que é bom, cuja bondade está intrínseca no caráter de Deus. Ele vai fazer cumprir as promessas dele na nossa vida. Você crê nisso? Aleluia! Então, as provas que nós temos, eu estou falando só de 3 provas hoje, as provas que nós temos, que nós podemos colocar a nossa fé em Deus, é porque nós conhecemos a graça de Deus. Ele não se vende. Ele não está preocupado no que eu vou dar para ele. Ele só quer ver em mim fé. E então eu tenho a prova que a graça dele vai fazer o que ele prometeu. Segunda prova, eu tenho prova que a bondade de Deus
vai fazer cumprir a promessa de Deus na nossa vida. E a terceira e última coisa hoje, para a gente fechar essa aula, por que eu tenho prova que eu posso continuar crendo em Deus? Por causa da fidelidade de Deus. Diga aí comigo, a fidelidade de Deus. Irmãos, sabe o que é fiel? Não muda. Fiel é aquele que não muda, não tem circunstância, não tem tempo ruim, não tem tempo bom, não tem humor, não tô afim, eu tô afim, não. Deus não muda. Deus é fiel. E você pode acreditar nele. Ele nunca, jamais deixará de ser fiel. Ele é fiel. É o caráter de Deus. Essa é a prova que você tem, que você pode continuar crendo em Deus. A prova da graça, a prova da bondade e a prova da fidelidade. Deus é fiel. Ele não vai decepcionar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que a Bíblia diz, isso é fidelidade. Porque ninguém consegue ser igual a vida inteira, Deus é. Deus é fiel. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em Salmos 145, versículo 13. Salmos 145, versículo 13. Diz assim a palavra, olha, o teu reino é um reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então, Deus, ele é uma eternidade. Deus, ele está na eternidade inteira. E ele reina da mesma forma. O poder que ele tinha lá, quando ele criou todas as coisas, é o mesmo poder que ele terá lá no final, que não vai ter final, que é a eternidade. O poder de Deus antes e o poder de Deus agora e o poder de Deus depois é igual. Então, a fidelidade de Deus é exatamente a mesma coisa, porque está dentro do caráter de Deus. Deus não muda. Se ele é eterno, ele não muda, ele também é fiel, ele não muda. Olha o Salmo 37, versículo 25, vamos lá ver. Salmos 37, versículo 25, olha que versículo lindo isso aqui, ó. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Deus não deixa você sozinho, não. Às vezes, amado, nós estamos passando dificuldades, lutas, problemas financeiros, problemas em casa, familiares, problemas no trabalho, problemas com a saúde. Passamos muitas dificuldades. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não nos abandona porque Ele é fiel. Creia nisso. É com você que eu estou falando. Creia. Deus é fiel. E você verá os bens do Senhor na terra dos viventes. É o que a Bíblia promete. Aleluia. Glória a Deus. Olha a Bíblia falando aqui em Mateus. Vamos voltar lá para Mateus, Novo Testamento. Mateus, capítulo 8, versículos 2 e 3. Isso é lindo, isso aqui eu falei ainda agora, vou repetir aqui, ó. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus tem desejo, Jesus é fiel, ele quer fazer, ele quer se mover, ele quer cumprir as promessas dele, ele é fiel. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, irmãos, é muito sério isso, nós precisamos crer nessa fidelidade. Promessa tem tudo a ver com fidelidade de Deus. Deus é muito fiel, ele não muda, então ele prometeu, ele vai cumprir. Basta você aguardar mais um pouquinho. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fala aí comigo, fiel é o que prometeu. Deus é fiel, querido. Deus faz promessas gerais. Deus faz promessas exclusivas ao povo dele. Deus faz promessas pessoais, promessas individuais. Ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. Aleluia. E Hebreus capítulo 6, versículos de 13 a 15 diz, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ele é tão fiel que ele jura por ele mesmo. Olha isso. Versículo 14, dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amados, nós precisamos nos manter crendo. Deus quer olhar para nós e ver a nossa fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é o que a Bíblia está dizendo. Continue crendo. Deus vai honrar a sua fé. Deus prometeu, Deus liberou a palavra. É Ele quem vai cumprir. Ele só precisa enxergar um grão de mostarda no teu coração.
crendo, voltado completamente para Ele, com provas. Você pode continuar crendo, porque você conhece a graça de Deus, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. E nós vamos cantar o hino da vitória. É isso que a Bíblia garante. Quando a gente continua crendo, Deus vai se mover, porque nós estamos crendo, amém? Então essa é a primeira coisa, é a primeira condição para Deus se mover, é Deus ver fé no nosso coração. Que Deus nos encha de fé. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a condição, cumprindo os princípios para que as promessas se cumpram. Não perca isso, viu? Não, vamos falar sobre os princípios bíblicos, tá bom? E aí hoje fique com essa palavra, fé, alimente a sua fé. Leia essa palavra, estude essa palavra, medite nela, vá alimentando a sua fé. E o Deus que prometeu, que é fiel, que é o Deus da graça e o Deus de toda bondade, é Ele quem vai surpreender você. E no tempo exato, a promessa se cumprirá e a glória será remetida para Ele. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor.